Boa noite a todos e a todas. Primeiro eu gostaria de justificar a ausência do companheiro João Pedro Sterling, que como parte desse processo de ofensiva contra o MST e as organizações que lutam pela reforma agrária, o companheiro teve que se retirar rapidamente para o sul do Brasil para participar de uma audiência de mais um processo que setores do Ministério Público movem contra o MST. Então ele pediu para se desculpar com a organização, com os companheiros e companheiras, agradeceu esse convite e nós do MST viemos aqui para participar de mais essa homenagem. Queria agradecer o convite dos companheiros e companheiras do Partido Comunista, agradecer de estar participando dessa mesa com o Thomas Hirsch, como já foi dito, um companheiro que há muitos anos dá uma contribuição importante para estimular a mobilização social no Chile e que representa também todo um processo de lutas que procura recuperar essa herança de resistência e de combatividade que foi o governo da Unidade Popular. Também é um prazer estar nessa mesa com os companheiros Aldo Rebelo e com o Ivan Valente, do PCdoB, do PSOL, que também são partidos que sempre estiveram na linha de frente da defesa da reforma agrária, da militância do MST, principalmente naqueles momentos de maior dificuldade, de maior ofensiva que os movimentos sociais enfrentam diante do agronegócio, das transnacionais. Eu queria dizer que nós temos aprendido muito com o processo chileno, estudando um brasileiro que, na nossa avaliação, precisa ser recuperado, que é o companheiro Rui Mauro Marini. Rui Mauro Marini, para nós do MST, se tornou um símbolo de um internacionalista que se dedicou de corpo e alma a compreender melhor o que foi o processo chileno, a dar a sua contribuição nas lutas do povo chileno, assim como centenas, milhares de brasileiros que estiveram lá de diferentes formas, se envolveram nessa luta e nessa defesa do governo da Unidade Popular, foram obrigados, depois do golpe, a sair do país e a viver novamente a experiência de clandestinidade. Então, junto a vários brasileiros e brasileiras que estiveram no Chile, como foi citado aqui pelo Ivan, que também viveu essa experiência, a gente queria resgatar esse nome do Rui Mauro Marini, que sempre foi um lutador, um companheiro que rendeu uma grande homenagem ao Salvador Allende e ao povo chileno, trazendo para nós brasileiros uma reflexão sobre aquela experiência que nós precisamos cada vez mais compreender. Acho que a melhor homenagem que podemos fazer a Salvador Allende é justamente compreender a história das lutas sociais do povo chileno. É compreender o porquê que aquele processo resultou numa derrota das forças populares, democráticas e socialistas. Compreender, estudar os textos e discursos do Allende, que é uma figura que, na nossa avaliação do MST, merece bastante respeito e merece ser lembrado, porque nós aprendemos com Salvador Allende que não vale a pena ganhar uma eleição a qualquer preço. Tanto é que ele perdeu várias eleições. Por quê? Porque mais importante do que ganhar a eleição é manter firmes seus princípios, contribuir na construção de um programa de maneira coletiva, de um programa que represente de fato as vontades e desejos da classe trabalhadora chilena. Então, além de nos ensinar que o processo eleitoral ele é importante, mas o objetivo fundamental não é ganhar uma eleição. Nós aprendemos com Salvador Allende que a eleição para nós trabalhadores e trabalhadoras só tem sentido, só tem significado, só tem importância se conseguirmos transformar a eleição num processo de elevação do nível de consciência política das massas. Se conseguirmos fazer da eleição um momento de debate que fortaleça a consciência política socialista. Se a gente não consegue fazer do processo eleitoral um espaço de elevação do nível de consciência política do povo, então não tem muita importância a participação no processo eleitoral. Então isso nós aprendemos com Salvador Allende. O governo do Allende foi resultado de um amplo processo de movimento, de ofensiva dos movimentos de massa. O governo Allende foi resultado
de um intenso trabalho de base realizado por décadas pela esquerda chilena, através de diversas formas de luta e de organização, diversas experiências de poder operário e popular já vinham sendo desenvolvidas antes da vitória do governo da Unidade Popular em 1970. Então o governo de Salvador Allende é resultado de um processo de mobilização de massas. E é um ensinamento que para nós é muito importante para os dias atuais, para a gente compreender a tarefa nossa das organizações de trabalhadores e trabalhadoras e dos partidos de esquerda na América Latina atual. A eleição é importante, nós temos que ter uma posição e nós temos que participar, e nós do MST estamos orientando a nossa base, a nossa militância a votar em candidatos da esquerda na eleição municipal, a discutir as propostas eleitorais. Não vamos negar o processo eleitoral, ele existe independente da nossa vontade. As massas populares participam independente da nossa vontade. Então nós, trabalhadores e trabalhadoras, precisamos participar do processo eleitoral, mas participar de maneira ativa, consciente e organizada. Participar fazendo o máximo para que ele seja um espaço de elevação do nível de consciência, porque senão não tem sentido. Podemos aumentar o número de vereadores e deputados, se o processo eleitoral não vem acompanhado de elevação do nível de consciência, se o processo eleitoral não vem acompanhado de um processo de mobilização de massas, de organização dos trabalhadores e trabalhadoras na base, no acampamento, no assentamento, no bairro, na fábrica, na universidade, no centro acadêmico. Se esse processo de mobilização não vem, então todo o nosso esforço na luta eleitoral vai ser um esforço e vai resultar sempre num recomeço eterno. Vai resultar numa derrota de um projeto transformador de sociedade. Então esse é o aprendizado que na nossa avaliação está presente na vida do Allende. Quando lembramos de Salvador Allende, lembramos também do papel do indivíduo na história, porque no momento decisivo, Salvador Allende soube ter uma atitude digna diante da possibilidade de perder aquilo que ele tinha de mais importante, que é a sua própria vida. O que tem de mais importante para um militante, para um ser humano, é a sua própria vida, é a sua liberdade. Salvador Allende tinha a dimensão do risco que corria quando chegou para ele a opção, ficar ou sair do Palácio de La Moneda no dia 11 de setembro de 1973. E a posição de Allende de ficar no palácio e não se retirar, a posição de Allende de não renunciar, na nossa opinião, demonstra o caráter, a coragem, a lucidez e o compromisso de Salvador Allende com a classe trabalhadora do seu país. Porque ele tinha outra opção, tinha outras opções que foram oferecidas. Então, quando ele se integra nesse processo de resistência no 11 de setembro, que nós choramos os nossos mortos desde 1973, os Estados Unidos sofreram com o 11 de setembro de 2001, mas o nosso 11 de setembro é o 11 de setembro de 1973, e jamais podemos esquecer que foi neste 11 de setembro que nós perdemos aqueles e aquelas que representavam cada um de nós na luta pela integração da América Latina, e além de resistiu, fez uma opção. Não acho que qualquer liderança, não é qualquer militante que faria a mesma opção. Então acho que é preciso valorizar nesses momentos o papel que o indivíduo tem na história. Porque a cada 11 de setembro os trabalhadores e trabalhadoras do Chile vão para as ruas render homenagem ao Salvador Allende? Porque o que ele fez, o risco que ele viveu, a situação de dificuldade, a dignidade que ele teve no dia 11 de setembro, fez com que ele jamais saísse da memória das lutas sociais do povo chileno. E aqueles que não têm coragem, não têm determinação, aqueles que não são coerentes quando chega um momento decisivo, esses não são lembrados. Por isso que dizem sempre que Che Guevara, como falava Jean-Paul Sartre, né, foi o ser humano mais completo do século XX, porque tinha coerência. Coerência é ter capacidade de fazer aquilo que você prega durante toda a sua vida. E Allende mostrou coerência. Nós aprendemos com Allende e com o governo da Unidade Popular que para fazer que um processo de transformação social sempre daquela natureza, com a radicalidade que nós queremos implementar, é um processo sempre cheio de contradições, de conflitos, de incertezas, de dúvidas, de imperfeições.
Nós aprendemos que nós não temos o controle de tudo o que acontece, por mais mobilizados e por mais unidade que a gente possa ter num determinado momento da nossa história, quanto esquerda. Então a experiência do Chile nos ensina isso. Além de a esquerda chilena nos ensinou isso. A luta contra a corrupção, a luta contra a burocracia, a luta contra desvios, vícios que nós, muitas vezes, militantes de esquerda temos, as dificuldades de construir a unidade. Então, o processo de mudança, de transformação, companheiros e companheiras, quando nós olhamos para o Chile, é um processo contraditório. Portanto, não podemos alimentar ilusões e ter uma visão idealista de que a mudança será tranquila, de que a mudança será sem contradições, sem dor, né? Vai ser com amor e com dor, tudo junto ao mesmo tempo. Então isso nós aprendemos no Chile. Aprendemos que não é possível fazer uma transformação tão grande quanto a que nós queremos, conduzida por uma única organização. No Chile tinham várias organizações, e para nós isso não é ruim, é bom, a diversidade entre as forças de esquerda chilena. Haviam várias organizações que compartilhavam um projeto comum. E isso para nós é uma experiência interessante, porque nos chama a atenção para a ideia que às vezes nos seduz de unir todo mundo, de ter todos na mesma organização. Não. Serão várias organizações, serão vários movimentos, serão vários partidos. Agora, o que nós precisamos é nos encontrar mais, conversar mais. O que nós precisamos é debater mais a estratégia. Porque não é uma única organização que vai construir essa mudança e essa transição que vai levar a América Latina para o socialismo. São várias organizações, são várias experiências, são diferentes formas de luta e de organização que vão aparecer no cotidiano da luta de classes. E cada uma delas vai ter uma expressão diferente, mas cada uma delas vai ter a sua importância. Na resistência ao Chile, nós tivemos poemas, canções, marchas, passeatas, greves, fuzis. Nós do MST acreditamos que todas as expressões da resistência do povo chileno são válidas e foram importantes. E uma sem a outra fica incompleta. Portanto, nós valorizamos e aprendemos essa diversidade de formas de luta e de organização que está presente no Chile. E para concluir, uma pergunta, são mais duas questões. Uma pergunta para a gente refletir. Por que foi derrotado? Tinha mobilização de massa? Tinha. A capacidade de mobilização de massa é possível ver assistindo aquele belíssimo filme A Batalha do Chile. Tinha um nível de mobilização de massa significativo. Tinha organizações de massa? Tinha. Sindicatos, acústicos, movimentos no campo, nos bairros, pobladores. Tinha partidos de esquerda com um nível razoável de organização? Tinham vários partidos de esquerda, tinham organizações políticas, tinha o Partido Socialista, tinha o Partido Comunista, o Movimento de Ação Popular Unitária, MAPU, tinha o MIR, o Movimento de Esquerda Revolucionária. Tinha um trabalho nas Forças Armadas? Tinha um trabalho razoável, né? Talvez incipiente, mas tinha um trabalho também no interior das Forças Armadas. Então, por que com toda essa teoria revolucionária, com toda essa experiência organizativa, com um grau significativo de unidade, com um grau importante de mobilização de massas, por que nós fomos derrotados no Chile? A última coisa que eu gostaria de falar para encerrar é que em fevereiro deste ano eu li uma matéria da revista Fórum, aqui do Brasil, e nós do MST ficamos bastante chocados com uma situação. Existem companheiros chilenos que estão presos no Brasil. E infelizmente nós ainda não conseguimos fazer muita coisa por eles. São os companheiros da Frente Popular Manuel Rodrigues e companheiros do MIR. Estão presos no Brasil desde 2002. Foram condenados e viveram uma sentença política. Viveram uma condenação política. Tratados como criminosos comuns, mas se analisarmos o processo, eles sofreram uma condenação, uma decisão judicial movida por um sentimento político muito forte. E nós do MST não sabemos muito bem o que fazer, não sei se existe algum companheiro ou companheira que está acompanhando esse caso. Por mais divergências que nós possamos ter com a ação que fizeram os companheiros em 2002, por mais críticas que nós podemos ter à forma de luta que eles adotam e adotaram, que nós do MST temos divergências e temos críticas, mas não queria terminar minha fala lembrando dessa situação. Porque quando falo em Salvador Allende, eu lembro de solidariedade. Então, por mais que tenhamos divergências ou diferenças radicais com a forma de luta desses companheiros, eles estão sofrendo uma situação de tortura psicológica permanente e alguns sofreram tortura física desde 2002 nas prisões do Brasil. Um está no Paraná e outros 3
companheiros estão aqui em São Paulo e uma companheira está em Campinas, no presídio feminino. São companheiros militantes de organizações chilenas que são presos políticos no Brasil. Eu gostaria que a gente pudesse, a partir dessa reflexão e dessa lembrança da memória do Allende, tomar alguma iniciativa do ponto de vista dos direitos humanos para ver como acompanhar essa situação, porque por serem chilenos e estrangeiros, estão sendo hostilizados constantemente por policiais que resgatam um chauvinismo, né, absurdo ao tratar da situação desses companheiros. Um deles está lá no Paraná, no regime disciplinar diferenciado, desde 2002, há 5 anos. É o único preso no Brasil que está há 5 anos no regime disciplinar diferenciado. Marcola, do PCC, ficou 1 ano e voltou para o regime normal. E esse companheiro, né, que é o companheiro Norambuena, está há 5 anos no regime disciplinar diferenciado. É o único preso do Brasil que há 5 anos vive essa situação especial, né, como diz o governo do Estado de São Paulo e do Paraná. Então, eu queria me desculpar por essa última parte, por me estender falando dessa situação, mas acho que a solidariedade está presente, né, nesse ato, nos obriga a colocar essa questão também, para a gente ver como debater essa situação e não se calar diante de uma injustiça que está sendo cometida aqui, próximo de nós, com companheiros que combateram a ditadura do Pinochet no Chile. Obrigado.